Nem tudo nessa vida são flores, né, gente? Investir também tem a sua parte chatinha, que no caso é o imposto de renda. Quem gosta de pagar imposto, né? Mas atendendo aos pedidos de vocês, eu vim aqui gravar esse vídeo para mostrar que essa parte chatinha dos investimentos nem é tão chatinha assim e ela é bem mais fácil e descomplicada do que parece. Roda a vinheta! Olá, meu povo! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Bia e esse aqui é o Pé de Meio, canal mais desse YouTube todinho. Aqui a gente fala sobre dinheiro, mas hoje nós vamos falar sobre imposto de renda. Imposto de renda não deixa de ser dinheiro, né? Mas é um assunto chato, porém necessário. E eu prometo deixar ele o mais legal possível. Então faz o favor de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não tenha feito isso. E já deixa o like nesse vídeo, porque isso me deixa muito feliz. Então vamos lá. Eu separei esse vídeo em duas partes. Na primeira nós vamos falar de imposto de renda em investimentos de renda fixa. Na segunda, em renda variável. Mas antes, vamos deixar um negócio claro aqui. Muita gente deixa de investir por achar que quando começar a fazer isso, vai ter que começar a declarar imposto de renda todo ano. E isso é um mito. Você só é obrigado a declarar a sua renda anualmente se os seus rendimentos forem maiores que R$40 mil ao ano. Ou o total dos seus bens, isso inclui aplicações, casa, carro, ultrapassem R$300 mil. Enquanto seus investimentos e rendimentos não ultrapassarem esses limites, você não precisa declarar nada. Agora, mesmo não precisando declarar nada, quando você investe, às vezes sem nem saber, você está pagando imposto de renda em alguns casos. Que casos são esses? Tesouro Direto, alguns CDBs, alguns fundos de investimentos são alguns exemplos. E como é que funciona essa cobrança? O imposto de renda incide somente sobre os rendimentos dos seus investimentos, nunca é sobre o valor total aplicado. E ele é cobrado automaticamente, no caso dos investimentos em renda fixa, através de uma alíquota regressiva, sem você ter que se preocupar se tem que pagar ou não. Na prática funciona assim. Supondo que você investiu R$1.000 num CDB e depois de um tempo você resolve resgatar esse dinheiro, os R$1.000 mais os rendimentos, que digamos que seja R$200. Mas antes desses 1.200 caírem de volta na sua conta da corretora, você vai automaticamente pagar imposto de renda, que vai incidir somente em cima do rendimento, só em cima dos R$200. Esse imposto ele é descontado direto da fonte. Você não precisa fazer nada para isso acontecer. E o valor que você vai pagar de imposto vai variar com o tempo em que você deixou esse dinheiro aplicado. Quanto mais tempo, menor vai ser a alíquota que vai incidir sobre o seu rendimento, sobre o seu lucro. Se você deixar o seu dinheiro aplicado por até 6 meses, a alíquota é de 22,5%. Até um ano, 20%. Até 2 anos, 17,5%. E aí, passando de 2 anos, você paga a menor alíquota, que é de 15%. Agora, a gente tem alguns investimentos de renda fixa que não nos cobram nada de imposto de renda. Alguns exemplos: CRI e CRA, LCI e LCA, debêntures incentivadas, e por mais que eu não goste de chamar ela de investimento, mas enfim, a poupança também é isenta de imposto de renda. Mas não é só porque esses investimentos são isentos de imposto de renda que eles são os melhores investimentos. Longe disso, na maioria das vezes, eles têm um rendimento muito mais baixo. A poupança mesmo é um ótimo exemplo disso. O rendimento da poupança é mas tão baixo que mesmo sem cobrança de imposto de renda, ela consegue render bem menos que o Tesouro Direto, por exemplo, que o Tesouro Selic. E ainda ela consegue acabar com o poder de compra de quem investe nela, porque o seu rendimento fica inclusive abaixo da inflação. Então, isso quer dizer então, Bia, que investimentos que são isentos de imposto de renda são horríveis? Não, nem todos. A poupança ela é horrível mesmo, foge dela. Mas tem alguns exemplos de LCIs, por exemplo, que são ótimos, têm um bom rendimento e não cobram imposto de renda. Assim como tem alguns CDBs que não são isentos, mas são excelentes, porque o rendimento supera até a cobrança do imposto. Então, meu conselho é o seguinte:
compare, faça contas, veja qual vai ser o seu rendimento, quanto você vai pagar de imposto, se for o caso, né? E compare com outro ativo, porque não tem regra. Se você pretende investir para o curto prazo, em 6 meses, por exemplo, priorize os investimentos isentos para aí você garantir uma rentabilidade real maior, porque em investimentos que não são isentos, a alíquota vai levar quase 1/4 do seu rendimento. Só não se feche totalmente para os investimentos tributados, como os CDBs, os LCs, os fundos de investimentos, porque muitas vezes eles trazem um retorno ainda melhor do que os ativos isentos no longo prazo. Agora, quando a gente fala de imposto de renda para investimentos de renda variável, a parada é um pouco diferente. Tanto as ações quanto os fundos imobiliários funcionam da mesma forma. Como investidor, você tem direito a 2 tipos de rendimentos quando a gente investe nesses tipos de ativos. A valorização da empresa ou do fundo, que você pode vender mais caro do que você comprou, ou então a divisão de lucro do negócio, os famosos dividendos, sendo uma ação, e o aluguel mensal dos fundos imobiliários. Começando pelo segundo caso, quando você recebe os dividendos das ações ou então o aluguel dos seus fundos, você não precisa pagar nem R$1 de imposto de renda. Você não precisa pagar nada, você nem precisa pensar nisso, porque os dividendos e os aluguéis são isentos de imposto de renda. Por sinal, tem um vídeo fresquinho aqui no canal que eu conto tudo que vocês precisam saber sobre os fundos imobiliários. Vai pipocar aqui na tela porque eu vou deixar aqui nos cards, tá bom? Mas aí, no primeiro caso, quando você vende o seu ativo e realiza lucro, aí sim, aí você vai ter que pagar imposto de renda em alguns casos. Vamos aos cenários. Existem 2 tipos de operações que você pode fazer na bolsa e por isso também existem 2 tipos de alíquotas de imposto de renda quando você vai investir na renda variável. Tem a alíquota referente ao day trade, que são operações que começam e terminam no mesmo dia, e a alíquota para swing trade. E swing trade para a Receita Federal não importa, qualquer operação que não termine no mesmo dia que ela começou é configurada como swing trade para a Receita. Então vamos lá, quando você faz day trade, qualquer lucro que você realize, por menor que ele seja, você vai ter que recolher a alíquota de 20% de imposto em cima do seu lucro líquido daquela operação. Isso quer dizer, só em cima do seu rendimento. Agora, no swing trade é um pouco diferente. No swing trade, só se você tiver vendido mais de R$20 mil dentro do mesmo mês que você vai ter que pagar imposto de renda. Mas nessa modalidade, a alíquota é de 15% em cima do seu rendimento. Então vamos lá, o que muda do day trade pro swing trade? No day trade não importa, gente, você vai ter que pagar imposto independente do valor do lucro que você for ter. No swing trade, só vendendo um montante acima de 20 mil. Além disso, no day trade a alíquota é de 20%, sendo assim mais cara do que no swing trade, que é só de 15%. Ah, e vale falar também que esses 15%, eles incidem só em cima do lucro de todas as operações feitas naquele mês. Se todas as operações feitas naquele mês totalizarem 20 mil ou mais. Então, se você fez uma operação de 8 mil e outra de 13 mil, pronto, você vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar 15% do que você tiver de lucro com essas operações. Se você tivesse vendido R$19.999, você não precisaria pagar nada, mas acima de R$20 mil, você tem essa obrigação. E ao contrário do que acontece na renda fixa, dessa vez a cobrança de imposto não é automática. Essas vendas de ações ou então de FIIs com lucro tem a cobrança de imposto de renda feita através de uma DARF, que você tem até o último dia útil do mês seguinte da venda desses ativos para estar pagando ela. Eu sei que ficou confuso, vamos a um exemplo. Se hoje, dia 11 de novembro, eu fiz uma venda, eu tenho até o último dia útil de dezembro para estar pagando essa DARF, entenderam? E Bia, socorro! Aonde é que eu gero essa DARF? Você pode gerar ela diretamente do site da Receita Federal. É bem rapidinho, eu vou facilitar para vocês, deixar o link aqui na descrição do vídeo. O código que vocês vão precisar botar lá para gerar essa DARF é 6015, que é o código referente a ganhos na Bolsa de Valores. E depois vocês vão ter que preencher os dados dessa operação e os dados pessoais de vocês.
E também vocês podem pagar essa DARF, gerar essa DARF, através do Internet Banking do banco de vocês. Vocês vão entrar no site do banco de vocês e fazer o mesmo processo. Procurar pela área de pagamentos, procurar lá pela DARF, preencher esse código que é o mesmo, 6015, para indicar que vocês querem pagar o imposto referente a uma operação que vocês fizeram na Bolsa de Valores, preencher os dados das operações, preencher os dados pessoais de vocês e pronto. Depois é só pagar. Agora, não esqueçam de guardar os comprovantes de pagamento dessas DARFs com vocês, bem guardadinho, porque vocês vão precisar deles para fazer a declaração anual de imposto de renda de vocês. Eu prometo que até março do ano que vem eu volto aqui com esse assunto para ajudar vocês a declararem os investimentos de vocês na declaração anual de imposto de renda. Mas eu não quero voltar aqui sozinha. Como esse é um assunto bem importante, eu quero trazer a minha contadora aqui para me ajudar a tratar esse assunto com vocês, porque eu acho que as pessoas meio que, eu pelo menos, eu fico muito assustada com aquele site de declaração de imposto de renda, eu não gosto de fazer sozinha, eu prefiro contar com uma ajuda, então eu quero trazer ela aqui para ajudar vocês também. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e ativar as notificações para vocês não perderem esse vídeo. Agora eu vou ficando por aqui. Um beijo bem rico e até a próxima. Tchau!